Sabe, existe um princípio no coração da doutrina social da igreja que é, olha, super central, mas que muita gente não entende direito. E mais interessante é que ele atravessa nada menos que 2000 anos de história. Não é uma modinha, sabe? É uma tradição viva, a opção preferencial pelos pobres. Então bora lá entender o que isso significa de verdade. Para a gente sentir o peso, a urgência desse tema hoje, é só ouvir isso aqui do Papa Francisco. Isso não é um discurso formal, um documento. É um desabafo, um anseio que vem lá do fundo. É um desejo que, olha, ecoa há séculos, mas que hoje parece que grita com uma força toda especial. Ok, mas o que significa exatamente essa tal de opção preferencial? Isso é super importante de entender, porque não é uma questão de exclusividade, tá? Não é como se Deus amasse os pobres e, sei lá, amasse menos os outros, não é nada disso. É uma preferência no sentido de olhar primeiro para eles, de tentar enxergar o mundo a partir do ponto de vista de quem sempre fica de fora, sabe? É imitar o jeito de Deus agir. Tá, mas de onde é que tiraram uma ideia tão radical assim? Bom, a resposta nos leva direto para o coração do Evangelho. E aqui que a gente encontra a base de tudo, a pedra fundamental. É o momento em que o próprio Jesus olha e diz, sem deixar nenhuma dúvida, sou eu ali. Ele se identifica completamente com os mais frágeis. O ponto-chave é esse. Quando a gente encontra alguém que está sofrendo, não é só um ato de caridade, é um encontro com o próprio Cristo. Isso não é uma figura de linguagem, não é uma metáfora, é uma revelação. E o mais impressionante é que para Jesus, isso não era só discurso, sabe? Não era um tema de sermão. Era a vida dele. Ponto. A realidade que ele viveu na pele. É só olhar os evangelhos. Desde o nascimento, super humilde, até o fim. A vida dele foi um ato contínuo de solidariedade total com quem era excluído. Ele não só falou para os pobres, ele foi um deles. E essa ideia tão forte, essa crença fundamental, ela não ficou lá no passado, não se perdeu com o fim da Era dos Apóstolos. Pelo contrário, ela foi passada de mão em mão, como uma tocha acesa, atravessando a história, se tornou uma tradição realmente viva. Essa linha do tempo que a gente vê mostra exatamente isso, uma corrente que nunca se quebrou. Começa lá com os primeiros grandes teólogos, que já viam o rosto de Cristo em quem precisava de ajuda. Passa pelos monges que criaram abrigos e hospitais. Chega nos frades que decidiram viver de doações, lado a lado com o povo. E vai até os santos, que começaram a organizar a caridade de um jeito mais estruturado. Tem uma história da igreja primitiva que, nossa, ilustra isso de um jeito perfeito. Tente imaginar a cena. Século III, Império Romano no auge do poder. As autoridades chegam e ordenam que um diácono chamado Laurenço entregue todas as riquezas da igreja. Dão um prazo para ele juntar todo o ouro, toda a prata, tudo de valor. E aí vem a grande virada. No dia marcado, em vez de aparecer com baús de ouro, Lourenço aparece com as pessoas. Os pobres, os doentes, os aleijados da cidade. E ele declara, estes são os tesouros da igreja. Ele simplesmente vira o conceito de riqueza de cabeça para baixo. O tesouro não é o que se tem, mas quem se serve. E bom, essa ousadia custou a vida dele. Ele foi martirizado por isso. Avançando um século, São João Crisóstomo pega essa ideia e vai ainda mais fundo. Para ele, a caridade não é uma coisa opcional, sabe? Um ato de bondade quando sobra. Não, é uma questão de justiça. Pura e simples. O raciocínio dele é direto e até um pouco chocante. Se você tem coisas sobrando, o supérfluo, enquanto tem gente que não tem nem o básico para viver, aquilo que você está guardando, na verdade, não é seu. Pertence a eles. Aí a gente chega em São Francisco de Assis e ele provoca outra mudança de chave. A pergunta deixa de ser apenas o que a gente pode fazer pelos pobres. A pergunta de Francisco é, como é que a gente pode ser pobre com eles? A solidariedade aqui se torna algo vivido no corpo, na pele. É uma fraternidade que tenta apagar as linhas que separam as pessoas. Agora, dando um salto bem grande no tempo, a gente chega na Era Moderna. E aqui a igreja teve que pegar essa tradição tão antiga e pensar, ok, como a gente aplica isso agora, diante de desafios globais, de problemas que são completamente novos? O Concílio Vaticano II, ali nos anos 60, foi um momento decisivo. Foi quando a igreja, de propósito, olhou para essa tradição toda e disse, isso aqui precisa voltar para o centro da nossa vida, para o centro da nossa mensagem para o mundo de hoje.
Não era para criar algo novo, veja bem, era para resgatar uma parte essencial da própria identidade da igreja. E é nesse ponto que a análise fica mais complexa, com um conceito muito importante. A igreja começa a entender que a pobreza, muitas vezes, não é só azar ou uma questão individual. E aí surge o termo estruturas de pecado. O que é isso? São sistemas sociais, econômicos, políticos, que são construídos de um jeito que a injustiça acontece e se repete, quase que automaticamente. A miséria vira parte do jeito normal como as coisas funcionam. E essa compreensão leva a gente a pensar em duas formas de agir que são diferentes, mas se completam. De um lado, tem a caridade individual, dar comida para quem tem fome. Isso é urgente, é essencial. Mas do outro lado, tem a justiça social, que vai mais fundo e pergunta: espera aí, por que essa pessoa está com fome? O que no nosso sistema está causando isso? Uma não vive sem a outra. Uma trata o sintoma, a outra tenta curar a doença na raiz. E a linguagem que a gente vê nos documentos mais recentes dos papas, o que a gente chama de magistério, é bem forte, bem direta. Chega-se a falar de uma ditadura, de uma economia que mata. É uma forma de descrever aqueles sistemas onde o lucro se torna um ídolo, mais importante que a dignidade das pessoas, sabe? E o resultado é um desequilíbrio que simplesmente joga milhões de pessoas para escanteio como se fossem descartáveis. Olha, essa frase final praticamente resume tudo. Ser solidário com os pobres não é, sei lá, um setor da igreja, um ministério que alguém pode escolher fazer ou não. É o coração dela, é a sua natureza mais profunda. É, no fim das contas, um sinal de que ela está sendo fiel àquele que a fundou. E com isso a gente termina com essa pergunta que fica no ar. Depois de 2000 anos de história, desde aquelas palavras de Jesus lá atrás, até os problemas gigantescos que a gente enfrenta hoje, de que forma essa tradição, essa escolha radical pelos últimos, nos desafia? É uma pergunta que continua tão urgente hoje quanto era há 2000 anos.